Eu sempre fui um homem de trabalho. Desde os meus 15 anos, quando comecei na oficina mecânica do meu pai, minhas mãos nunca pararam. Construí meu patrimônio com o suor da minha testa. Cada centavo economizado com a disciplina de quem sabe o valor do sacrifício. Não era luxo que eu buscava, mais segurança. Uma vida tranquila para minha esposa, que se foi cedo demais, e para meu filho, André. Ele sempre foi meu orgulho, meu propósito. Eduquei-o com os mesmos valores, mas, como o tempo me mostraria, nem todas as sementes germinam da mesma forma. André cresceu, casou-se com a fútil Camila, e com o passar dos anos comecei a notar uma mudança. Não era mais aquele menino que me admirava. Agora eu era o velho, o ultrapassado, o fardo. Suas visitas se tornaram raras, sempre com um propósito claro: dinheiro. Dinheiro para a casa nova, para a viagem, para a escola dos netos, que eu mal via. Eu cedia sempre. Meu coração de pai falava mais alto que a razão. Guardava minhas economias, fruto de décadas de labuta, e uma venda recente de um terreno no interior, em uma conta conjunta. Uma precaução, eu achava, caso algo me acontecesse. Mal sabia eu que essa conta se tornaria o palco da minha maior desilusão. O gatilho veio de forma tão sorrateira quanto cruel. André, com sua lábia de vendedor de ilusões, vinha há meses com a conversa de uma ideia genial. Uma startup inovadora, ele dizia, que revolucionaria o mercado. Precisava de um investimento inicial, claro. Eu, ingênuo, ou talvez apenas cansado de lutar contra a torrente de argumentos, acabei por ouvir. Ele pedia 50 mil reais, uma quantia substancial, quase a totalidade das minhas economias. Hesitei. Expliquei que aquele dinheiro era para a minha velhice, para qualquer imprevisto. Ele riu. Um riso oco, desdenhoso. Pai, o senhor não entende nada de negócios. Esse dinheiro vai quadruplicar em meses. O senhor está com a mente atrasada. Não quer ver o seu filho prosperar? Camila, sua esposa, acrescentava pílulas de veneno. Ele está velho, André. Não entende que a vida é para ser vivida, não guardada numa conta. É um fardo, sim. Pelo menos invista no futuro dele, já que ele não pensa no próprio. Aquelas palavras me feriram mais do que qualquer golpe físico. Fardo. Eu me mantive calado. Um silêncio que para ele significava consentimento. Mas era um silêncio diferente. Não de submissão, mas de observação. Eu os observei. Suas faces gananciosas, seus olhares vazios de afeto. Aquela noite, não dormi. A dor da traição, da ingratidão, era um peso insuportável no meu peito. Lembrei-me de cada sacrifício, de cada centavo que deixei de gastar em mim para que André tivesse o melhor. E agora, era isso. Eu era um obstáculo. Uma fonte de renda a ser explorada e depois, descartada. Na manhã seguinte, a notícia. Não veio de André, mas do meu gerente do banco, um jovem solícito que sempre me tratou com respeito. Seu Armando, houve uma movimentação grande na sua conta conjunta. Seu filho André sacou quase todo o valor. Ele disse que tinha sua permissão para um investimento. Está tudo bem? Meu corpo gelou. Ele não pediu. Ele pegou. Roubou, na verdade. Usou a conta conjunta que eu abri como um gesto de confiança para me desfalcar. O que restava era uma miséria, menos de 5 mil reais. Meu ponto de ruptura não foi um grito ou um desmaio, mas um silêncio ainda mais profundo. Um frio na espinha que me despertou para uma realidade cruel. Naquele momento, enquanto o sol da manhã entrava pela janela do meu pequeno apartamento, uma decisão fria e calculada se formou em minha mente. Não haveria gritaria, nem choro. Não haveria confronto imediato. Eu havia sido subestimado a vida inteira, visto como o pai bondoso demais, o velho que não entende de negócios modernos. Pois bem, minha inteligência, minha experiência de vida seriam minhas armas. André e Camila achavam que haviam ganho. Mal sabiam eles que estavam apenas cavando a própria cova. Eu os observei e comecei a traçar meu plano, silenciosamente, metodicamente. Era hora de a justiça poética entrar em cena. Os dias que se seguiram ao roubo foram marcados por uma calma perturbadora. Para André e Camila, minha quietude era um sinal de vitória, de que eu havia aceitado a situação. Eles não poderiam estar mais enganados. Eu sorria. Assentia às suas divagações sobre o sucesso iminente da startup, mas por trás dos meus olhos cansados, uma engrenagem complexa começava a girar. Minha primeira parada foi o escritório do Dr. Carlos,
um advogado que conhecia há anos, quando precisei de ajuda com um pequeno litígio de terras. Ele era discreto e extremamente competente. Dr. Carlos, comecei. Preciso de sua ajuda. Meu filho, André, sacou todas as minhas economias de uma conta conjunta sem minha permissão. Ele argumenta que foi para um investimento. Há algo que eu possa fazer? O Dr. Carlos me ouviu com atenção, seus olhos perspicazes analisando cada palavra. Ele me explicou as nuances da conta conjunta e as dificuldades de provar a apropriação indébita sem um acordo prévio por escrito. No entanto, sua experiência logo me trouxe uma ideia. Armando, se ele usou o dinheiro para uma empresa, podemos investigar essa empresa. Se houver irregularidades financeiras, a história muda. E o fato de ele ter sacado sem sua permissão expressa já é um indício. E foi assim que minha estratégia começou a tomar forma. Eu precisava de provas, não apenas do roubo em si, mas do desfalque na empresa dele. André falava da startup genial com um brilho nos olhos, um entusiasmo forçado que me parecia mais com a febre do jogo do que com a solidez de um negócio. Ele vivia de aparências, sempre buscando o atalho, o lucro fácil. E agora, com o meu dinheiro, ele se sentia invencível. Enquanto eu agia nas sombras, André e Camila intensificavam suas exigências e humilhações. Pai, preciso da sua casa emprestada para uma reunião de investidores. A minha é pequena demais para o nível dos contatos que estou fazendo. André dizia como se eu devesse me sentir honrado. Camila, por sua vez, ligava para reclamar do meu mau gosto ao comprar presentes para os netos, sempre insinuando que eu deveria contribuir com algo mais útil. Leia-se, mais dinheiro. Eles se pavoneavam. Gastavam o que em suas mentes distorcidas era meu dinheiro agora deles, em jantares caros e roupas de grife. A confiança deles em sua superioridade e no controle da situação era revoltante. Mas também, curiosamente, minha maior aliada. Quanto mais arrogantemente eles se comportavam, mais descuidados se tornavam. Eu me lembrava dos dias em que André era um menino, sentava no meu colo e ouvia minhas histórias sobre o trabalho honesto. As lembranças me traziam um aperto no peito, uma pontada de melancolia. Mas essa dor era rapidamente substituída por uma determinação férrea. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre dignidade. A dignidade que eles tentavam roubar de mim junto com minhas economias. O Dr. Carlos, por sua vez, começou sua investigação discreta. Descobrimos que a ideia genial de André tinha sócios. Investidores, como ele gostava de chamá-los, que haviam aportado quantias consideráveis na empresa. O Dr. Carlos tinha contatos. Um deles, um detetive particular de sua confiança, foi acionado para investigar as finanças da empresa de André. Eu sabia que ele era impulsivo, que a ganância o cegava. Era apenas uma questão de tempo, até ele cometer um erro grave o suficiente para ser descoberto. Pequenas pistas começaram a surgir. Um e-mail interceptado, uma conversa ouvida em um café. André estava misturando o meu dinheiro com o da empresa, usando-o para despesas pessoais luxuosas, pagando dívidas antigas e até mesmo investindo em esquemas paralelos duvidosos. Ele não tinha a mínima noção de contabilidade ou ética financeira. Ele acreditava que, por ser meu filho, a impunidade seria eterna. As reações dos antagonistas, que antes eram de desdém, agora começavam a ter um leve toque de paranoia. André me olhava desconfiado quando eu perguntava sobre os negócios, mas rapidamente descartava qualquer suspeita, atribuindo-a à minha ignorância sobre o mundo moderno. Camila resmungava sobre a minha curiosidade inoportuna. Eles ignoravam ou minimizavam cada sinal, convencidos de que estavam no controle total. Mal sabiam eles que a teia estava sendo tecida, e eles eram as moscas presas nela. O confronto era inevitável. O clímax chegou de forma avassaladora, não com um grito, mas com um silêncio ensurdecedor. Quebrou a atmosfera de desprezo que me cercava. 2 semanas depois do saque, o telefone tocou. Era o Dr. Carlos. Sua voz era calma, mas continha uma nota de satisfação contida. Armando, temos tudo. O detetive encontrou desfalques significativos na empresa de André. Ele estava usando o dinheiro dos investidores, e o seu, para uso pessoal. Os sócios já foram informados e estão furiosos. Uma denúncia formal foi apresentada à polícia. Meu coração deu um salto. A justiça, lentamente, estava sendo servida. No dia seguinte, a cena se desenrolou como um drama ensaiado. Eu estava em meu apartamento quando a campainha tocou insistentemente. Era André,
Seu rosto pálido, os olhos arregalados, a testa suada. Atrás dele, Camila, os lábios tremendo. Antes que pudessem falar, dois homens altos e sérios em trajes civis se aproximaram. Eram os sócios da ideia genial. André, podemos conversar? Um deles disse, a voz gélida. André tentou gaguejar uma desculpa, mas o outro sócio, um homem corpulento com um olhar de fúria, o interrompeu. Não há o que conversar. Você nos roubou, André. Desviou fundos, forjou relatórios e ainda usou o dinheiro do seu próprio pai para cobrir seus rombos. Ele gritou, o queixo trêmulo de raiva. Camila soltou um gemido abafado. Foi nesse momento que dois policiais que estavam discretamente posicionados no corredor se adiantaram. Senhor André Silva, estamos aqui para cumprir um mandado de prisão. Há acusações de estelionato e apropriação indébita. O mundo de André desmoronou. Seu rosto perdeu toda a cor. Os joelhos fraquejaram e ele quase caiu. Camila soltou um grito histérico, um som agudo que ecoou pelo corredor. Não, André, isso é um engano. Ela berrava, mas ninguém a ouvia. Eu apenas observei, com uma calma que eles jamais esperariam de mim. Aquele pai ingênuo, um fardo, agora testemunhava a queda de seu filho. A ironia era cruel. O que André mais cobiçava, o dinheiro e o status que ele buscava com sua ideia genial, era exatamente o que ele perdia. Preso sem um centavo, sua reputação em frangalhos. A notícia se espalhou como um incêndio. O grande empresário André, o sucesso da família, era um criminoso. Os risos de triunfo que Camila e André costumavam soltar, zombando da minha simplicidade, transformaram-se em lamentos de desespero. O clique da porta da cela que eu imaginei trancava não apenas André, mas todo um passado de desrespeito e exploração. Minha vida, por outro lado, ganhou um novo fôlego. Com a ajuda do Dr. Carlos, recuperei parte do meu dinheiro, o que André não havia conseguido esbanjar. Não era tudo, mas era o suficiente para me dar a segurança que eu tanto almejava. Eu me mudei para uma casa menor e mais aconchegante, em um bairro tranquilo, perto de um parque onde posso caminhar todas as manhãs. Reconstruí minha vida com a dignidade que eles tentaram me tirar. Meus netos agora vêm me visitar com a outra família, a filha da minha finada esposa, que sempre me tratou com carinho e respeito. Sento-me no meu novo jardim observando o nascer do sol e sinto uma paz profunda. Aquele fardo que eles pensaram que eu era tornou-se o catalisador de sua própria ruína. Acreditei por tempo demais que o amor incondicional superaria tudo. Descobri que a dignidade e o respeito são valores inegociáveis. André nunca mais foi o mesmo. Sua vida, marcada pelo cárcere e pela vergonha, é um lembrete constante de que a ganância é uma doença sem cura e que a justiça, ainda que demore, sempre encontra seu caminho. Eu, o velho desatualizado, finalmente vivi em paz, livre e com a consciência tranquila. O mundo deles desmoronou e o meu finalmente floresceu.